Eu assisti um vídeo, dos poucos vídeos que eu assisti, eu nunca gostei muito, até já falei sobre isso. Eu assisti, sei lá, uns 3, 4 vídeos da minha vida do Olavo de Carvalho. E até, você vê que é um cara que leu muito. Ele até participou uma vez você até fez entrevista com ele, aquele tal de Eduardo não sei o que, Peninha, sei lá. Ah, o Peninha, isso. sim, sim. E o Peninha participou... Eduardo Bueno. Ele participou de um debate com o Olavo de Carvalho e tomou a surra do Olavo de Carvalho. Ele vai assim... Porque ele é um cara muito estudado. Assim, ele leu muito. Uhum. Ele sabe muito contar história, mas ele não é inteligente. Não? Ele não é uma pessoa inteligente. Se você reparar nos detalhes, ele tem muita informação, porque ele leu muito e ele tem uma habilidade que eu acho incrível de contar história. E por que ele não é inteligente? Então, inteligente você vê na capacidade de síntese. Quando o cara consegue chegar em conclusões, você vê que, no geral, ele não tem conclusões próprias. Tanto que ele tem muito ódio, muita raiva, ele sempre falando mal das pessoas, sabe? Ele tem um jeito até meio sociopata, assim, ele é meio maluco, ele parece que odeia todo mundo. Tanto que quando ele tava no seu podcast, você viu que o tempo todo... o Peninha você tá falando. O Peninha. Ah, achei que você tá falando do Olavo de Carvalho. Não, o Peninha. Ah, sim. O Peninha. Ah, tá. Mesmo o Olavo de Carvalho não é um cara tão inteligente, ele é muito estudado. Ele parece ser um cara inteligente, não parece ser burro. Não é burro. Ah. Não é burro. Aham. Tá? Mas, assim, quando ele fala, por exemplo, de ciência, ele fala grandes besteiras. Quando ele fala de filosofia, que é o que ele estudou... É, tanto que ele falou de terra plana, como se fosse uma hipótese, tipo... Não, tem um ponto aí na terra plana. Não tem. Não tem um ponto. Não tem. E aí, quando ele fala... É que, na verdade, é fácil você repetir é fácil você parecer inteligente repetindo pessoas inteligentes. Sim. Que é o que ele faz, que o Olavo de Carvalho faz também. Uhum. Então, ele conhece muito. Ele tem muita informação. Tinha, porque morreu. Ele tinha muita informação. Sim. Isso não tem como negar. Então, já assisti vídeo dele que ele falou umas coisas super legais, de que ele leu de outros, mas você vê que, no geral, ele não tem tantas conclusões dele, como o Peninha também praticamente não tem nenhuma, e você viu que durante o teu podcast todo ele ficava olhando o celular pra ver o que a filha dele tava falando, se ele tava falando merda ou não, porque a filha dele sabe que ele é louco. Entendi. Ele é completamente louco. Você entendeu? E não ele pareceu ser um cara desequilibrado. Totalmente. Totalmente desequilibrado. E ele não é um cara inteligente. É um cara que tem muita informação e sabe contar uma história. Ele é envolvente contando uma história. Pode crer. Tá? Então, eu, por exemplo, quando eu já vi poucas vezes que eu vi o Olavo de Carvalho falar sobre ciência, ele fala besteira, ele não sabe do que ele tá falando. E aí eu vi um vídeo dele, que exemplifica muito isso dos maus professores, ele fala que ele foi aprender sobre geometria, e o professor dele estava explicando sobre definição. Do Peninha, ou do Olavo de Carvalho. Ah, tá. Só pra eu me contextualizar. Quando ele era criança, então isso em 1730, né? O Olavo de Carvalho era criança, e ele conta uma história. Eu vi o vídeo dele contando essa história, que o professor dele estava ensinando geometria e dando as definições de adimensional, uma dimensão, 2, 3, estão ensinando ponto, linha, plano, volume, etc. E aí o professor explicou lá e falou assim, então, um ponto, ele é adimensional. Ele não tem dimensão. Um ponto é adimensional e tal, não sei o quê. Ele falou assim, uma linha, o que é uma linha? Uma linha é uma somatória de pontos. Então, tem um monte de pontos e eu tenho uma linha. Sim. Diz ele, que ele questionou, e foi até se isso aconteceu, um questionamento muito inteligente. E ele falou assim, peraí, professor, se um ponto é adimensional, se ele não tem dimensão, se eu somar um monte de coisa que não tem dimensão, continua não valendo nada, não tendo dimensão. Faz sentido. Faz todo sentido. Sim. Entendeu? Então eu não posso somar um monte de ponto e falar, opa, agora virou uma linha, porque eu somei um monte de zero. Se eu somar 1000 zeros, dá zero. Sim, tem que ter algo que conecte os pontos. Isso. E aí ele falou que levou 37 anos pra entender isso. Quer dizer que não é muito inteligente, fica uma coisa extremamente fácil de entender. Sim. Mas aí eu culpo também o professor dele, que é um cara que soube não explicar, entendia né? do que tava falando. Ele só leu num livro e tava repetindo o que leu, que é cheio de professores assim no Brasil. Tá? Eu falo assim, no Brasil tem muita gente dando aula. Ou pago pra dar aula. Professor quase não tem. Né? Então, o que ele devia explicar? Primeiro, já não devia ter começado a explicar desse jeito, que uma linha é uma somatória de bom de pontos, que isso aí é uma idiotice. Não faz sentido, não faz nenhum sentido. Uma linha é uma linha. O que ele tinha que falar? Um ponto, ele não tem dimensão, mas ele define um local no espaço. Então, tem um plano cartesiano, né? X e Y, eu falo, ó, tá aqui 2 e 1, eu sei, eu boto o ponto aqui, 2 no X, 1. Ele me define um local no espaço. Então, ele não tem dimensão, mas define um local no espaço. Quando eu tenho 2 pontos, eu tenho 2 locais no espaço definidos. Sim. Quando eu ligo esses 2 pontos, eu tenho uma linha. Pode crer. Tá? Então aí você tem uma linha. Não é somatória de 2 pontos, mas eu posso usar os 2 pontos para definir uma linha, porque os 2 pontos definem um local no espaço. É absurdamente simples de explicar isso. É verdade. Por isso que eu falo que você não ensina o que você conhece, você ensina o que você domina. Sim. Você tem que dominar para informação, você conhecer. Porque vai surgir dúvidas do aluno, porque você tem alunos que são muito inteligentes, que enxergam além.
E você tem que estar preparado para explicar, às vezes até não. Às vezes que o aluno pergunta uma coisa para mim lá na frente, que eu falo, olha, se eu te explicar agora, eu vou colocar um monte de coisa em cima de você sem as colunas estarem prontas. Sim. Então espere eu terminar de construir a base, eu explico, mas eu vou explicar isso. Pode Tem vezes que eu tenho que fazer eles esperar um pouquinho. Sim, sim. Mas eu não vou não explicar. Sim, sim. Você entendeu? Claro. Então você vê, o que você mais tem é isso aí, professor ruim. Aí o cara faz... você aprender errado é pior que você não aprender. Porque você tá decorando uma parada errada e depois pra você esquecer pra o que você decorou... desaprender. Nossa senhora, meu. Você entendeu? E a gente tem um monte... Ainda bem que eu não prestei atenção no colégio. Não, tem aula, eu falo assim, tem aula e tem professor que essa pandemia que os alunos ficaram em casa, tem aluno que saiu ganhando muito por não ter tido aula. É um monte de informação bosta que tá impregnada na mente dele que só não foi, né? Ele ganhou pra caramba. Sim. Se ele ficou no YouTube assistindo uns bons vídeos, ele ganhou pra caramba. Você tem ótimos professores no YouTube. Sim. Entendeu? E, pô, meu, é triste, é um negócio triste isso aí. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.